Pronto. Essa música ainda tá viva. Nossa. Meu Deus do céu. E aí, time, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Rodrigues e esse é o canal Faz Isso Não. Hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente, que vai ser bem pessoal, assim, na verdade. Vai ser um tour pela minha cegueira. Esse mês é o novembro que a gente tá, e faz 1 ano e 5 meses que eu fiquei cego. Muita gente quer saber como que tá minha rotina, como que estão as coisas e tal. E foi bem difícil pra gravar esse vídeo, viu? Porque criança gritando, mosca que não morre, que eu ainda tô escutando ela zumbindo, então se você escutar aí no vídeo é uma mosca que não quer morrer. Oi, nossa senhora. Mas vamos lá, tem que saber lidar com as moscas que não morrem. O vídeo vai funcionar de que jeito? A minha irmã vai falar um mês, desde o dia que eu fiquei cego, desde o mês que eu fiquei cego, até hoje, e eu vou falando o que aconteceu em cada mês. Beleza? Então Posso? vamos lá, Joyce. Junho de 2018. Em junho, eu estava escrevendo o TCC, no dia 7, num domingo, revisando o TCC e tal. E fui dormir, e quando foi no dia 8 de manhã, eu acordei sem enxergar. Aí eu levantei, fui no guarda-roupa, peguei uma calça verde e uma blusa de manga branca e meu tênis desbotado cinza, que a minha irmã desbotou, ele era novinho. Um dia de uso. Um dia de uso ela desbotou ele, ficou cândido. Isso que dá, nunca limpar a casa, aí quando vai limpar acontece essas coisas. E aí eu chamei minha mãe e a gente foi no médico. Aí eu fui internado na Unicamp. Fiquei lá internado por 1 mês. Saí no finalzinho de junho. Nos últimos dias úteis de junho, eu saí do hospital. Já com diagnóstico de síndrome de Devic, que é uma doença autoimune que afeta os nervos do corpo. E, no meu caso, afetou os nervos dos olhos, porque ela atua de forma piramidal. Então, o meu foi uma pirâmide invertida. Assim, uma pirâmidezinha assim. Então afetou mais a parte dos olhos, no nervo óptico, e rompeu o meu nervo óptico. Então, para quem pergunta, eu sou cego total, então eu não enxergo nada, nada, nada de nenhum dos olhos. Olhos, bonitos olhos. Eu não enxergo nada dos olhos porque rompeu. É como se fosse uma lanterna. Então a lanterna ela tá ótima, só que quando rompe um fio, ela não funciona. Então tem bateria, tem a lâmpada, tá tudo ok, só que não tem o fiozinho que conecta isso. Então a mesma coisa que acontece no meu olho. Então meu olho é ok, tá muito bonito, muito bem. Meu cérebro tá ok também, só que a ligação entre o cérebro e o olho foi rompido, que é o nervo óptico, e não tem como reconstituir ainda. A ciência está avançando bastante, tal, até nessas questões de recuperação de nervos, mas o nervo óptico ainda é um nervo muito pouco estudado e difícil de ser recuperado. Próximo, Joyce. Julho de 2018. Em julho de 2018, eu voltei para casa, né? No finalzinho de junho para julho. E em julho eu fiquei voltando na Unicamp por 2 semanas, um dia sim, um dia não. E depois dessas 2 semanas eu comecei a voltar toda semana, um dia por semana, para acompanhar se a doença ia avançar, alguma coisa. E nesse período eu comecei a usar imunossupressor, que é um remédio que abaixa a sua imunidade, para que os anticorpos não ataquem mais seu organismo. Então eu comecei a usar esses imunossupressores e a minha imunidade ficou muito baixa, então eu tinha que ficar dentro de casa. Então foi um período muito, assim, pessoal. Então eu passei muito com a minha família, dentro de casa e surtando um pouco. E foi isso que aconteceu em julho. Em agosto? Agosto de 2018. Em agosto. Ai, em agosto. Faculdade. Ah, tá. Ah, tá. É por isso que eu não lembro. Em agosto eu voltei às minhas atividades. Eu voltei para a faculdade, porque eu ainda tinha um semestre de faculdade para terminar. Então eu voltei para acompanhar as aulas e dar continuidade no TCC e todas essas coisas. A minha mãe, ela sempre me acompanhava.
Teve uma, duas ou três vezes que a minha irmã foi comigo nesse período, mas normalmente era minha mãe que me acompanhava na faculdade e tal. Porque como eu ainda não tinha autonomia, eu não conseguia ir sozinho pra faculdade e tal. Na época eu não tinha nem bengala, eu acho. Teve também em agosto a minha inserção no Braille, então no Centro Cultural Luiz Braille. Eu comecei a frequentar lá para fazer reabilitação. Então eu comecei a ser alfabetizado em Braille, que é aqueles pontinhos lá que você já deve ter visto no ônibus, no botãozinho de apertar, que tem os pontinhos. Então aquilo lá é o Braille. Então eu comecei a estudar esse tipo de leitura nova. E também comecei a ter aula de vida diária e mobilidade urbana, que é para eu saber como que eu vou lidar com as situações do dia a dia, dentro de casa, dobrar uma roupa, lavar uma louça, fazer uma comida, essas coisas. E também como que eu vou me virar na rua. Então o uso da bengala e várias outras coisas que eu preciso saber para eu ter um trajeto assim na rua bem seguro, sabe? E com autonomia. Próximo. Setembro de 2018. Nossa, eu joguei tanto veneno que eu acho que Eu eu tô sou uma passando mal mosca. também. Em setembro, eu voltei pro hospital. Eu tive um outro surto da doença. E eu tive que voltar. Fiz um tratamento por uma semana, que foi a semana do feriado de 7 de setembro. Eu fiquei lá. Aí fiz esse tratamento e voltei pra casa de novo. Mas foi uma coisa bem simples, assim. Foi mais porque não tinha dado o prazo ainda pro remédio fazer efeito. Então tava voltando os sintomas, assim. Mas nada demais. Teve mais alguma coisa em setembro? Não. Ah, tá. Vocês, né? É, eu resolvi criar o canal e as pessoas mais próximas já sabiam que eu tinha ficado cego e tal. Só que aí eu queria que todo mundo soubesse o que tinha acontecido, né? Porque eu sempre fui muito ativo, muitas atividades, tanto online quanto na vida real. E eu queria que todo mundo soubesse o que tinha acontecido, então eu postei o vídeo Fiquei Cego. Se você não assistiu, tá aqui no canal, é o primeiro vídeo desse canal. E em setembro eu postei esse primeiro vídeo e recebi bastante apoio, assim, do pessoal e tal. E foi um vídeo bem curtinho, de 2 minutos, falando, o que aconteceu? Eu fiquei cego por isso e isso. E não dei tantas explicações, assim. Mas foi um vídeo que foi muito importante, assim, pra mim. E foi o primeiro vídeo desse canal. Outubro de 2018. Em outubro, a novela mexicana teve um novo capítulo. A minha mãe, ela acordou sem os movimentos do pescoço para baixo. E a gente levou ela pra Unicamp. Chegando lá, ela ficou internada e por 2 meses e tal. E é isso que aconteceu. Minha mãe ficou doente, e ela descobriu que tem a mesma doença que a minha, síndrome de Devic. Só que nela a pirâmide, que é assim agora, afetou dessa forma. Então a parte de baixo foi o que pegou mais. E foi isso que aconteceu em outubro. E o Magnus? Ah, tá. Em outubro também eu tava frequentando o Braille ainda e tal, com a ajuda do meu cunhado, ele me levava lá, me buscava. E teve uma palestra da Magnus, do Instituto Magnus, que é a mesma narração, sobre cães-guia, que eles têm um projeto lá de cão-guia e tal. E eu fiquei sabendo da Magnus esse dia e me inscrevi pra, pra entrar no processo de conseguir um cão-guia. Foi isso em outubro também. Novembro de 2018. Em novembro, teve aquilo lá. Verdade. Ah, tá. Foi isso, aquilo lá. Em novembro, eu tive a minha primeira experiência, assim, em fazer prova cego. O meu curso, no ano passado, teve que fazer a prova do ENAD e foi uma experiência muito diferente, assim. Porque aí eu fiquei numa sala sozinho, sozinho, assim, sem outras pessoas fazendo prova. E tinha uma pessoa que era ledora, que lia a prova pra mim. E eu ia dando as respostas, ela ia assinalando, da mesma forma que foi com os 5 textos que eu tive que fazer. Foi a mesma coisa. Ela lia o enunciado, eu pensava no texto, ia editando pra ela, ela ia escrevendo. E foi
assim, bem diferente fazer prova desse jeito. Eu já trabalhei com concurso e essas coisas, e eu já apliquei prova, eu já tive do outro lado, assim. Eu já apliquei prova para deficiente, que eu também tinha que ler a prova para ele e tal. Ele dava resposta, eu assinalava, então eu estive já dos dois lados, assim. E foi uma experiência, assim, bem nova. Dezembro de 2018. Em dezembro, foi meu aniversário. E eu comemorei com a minha mãe, que ela ainda estava internada. Então eu fui de manhã com a minha irmã lá pra Unicamp, tirei sangue e eu fiquei o resto do dia com a minha mãe lá na internação, como acompanhante dela. Aí eu fiquei lá, a gente ficou até umas 9 horas da noite. Então, das 7 da manhã às 9 horas da noite eu fiquei lá comemorando meu aniversário com ela. E aí eu comi uma marmita lá, ela roubou a salsicha que veio na minha marmita, porque eu não como carne. Aí veio uma salsicha e ela roubou. Ladra de salsicha. E em dezembro teve a alta da minha mãe também. No dia 19 de dezembro ela recebeu alta e veio pra casa. Ainda sem os movimentos do pescoço para baixo. E também teve o Natal, que foi muito chato. Foi meu primeiro Natal sem enxergar. Foi uma experiência horrível, assim. Isso é chato pra todo mundo aquele Natal, né? Foi um Natal chato. Aí teve o Ano Novo também. Foi um pouco menos chato. E mas nem por conta das pessoas nem nada, mas porque era o meu primeiro fim de ano sem enxergar. Não foi bem complicado, assim. Minha mãe na cadeira de roda. Ai, minha mãe também na cadeira de roda, sem se mexer, então foi bem complicado para todo mundo aqui de casa. E em dezembro, teve mais alguma coisa que eu não lembro? Ah, teve sim, né, Jais? O que que teve mais em dezembro, hein? Que sabe? Eu tinha sonhado com os números da Mega Sena da virada, e eu falei pra minha irmã jogar, só que aí ela esqueceu. Aí no dia do sorteio, os números que eu tinha passado pra ela foram quase todos os números que saíram, assim. Os números que foram sorteados foi o 05, 10, 12, 18, 25 e 33. Os únicos que eu não tinha passado pra ela eram o 05 e o 33. Então, se a gente vai jogar, era pra gente ter pelo menos 5 milhões de reais na conta hoje. 10 reais. É. Próximo. Janeiro de 2000. Janeiro e fevereiro de 2019. Presta atenção, né, Joyce? Você é a produtora e não faz o negócio direito. Janeiro e fevereiro foi um mês mais tranquilo, assim. Minha mãe começou a fazer fisioterapia em casa, porque ela tentou pelo SUS e não conseguiu. Aí ela tinha conseguido o benefício dela e tal. Então a gente resolveu pagar a fisioterapeuta que fazia fisioterapia nela lá na Unicamp, que mora aqui perto de casa também, para fazer fisioterapia nela em casa. Minha mãe, ela sempre foi determinada tal, em voltar a andar. E no primeiro dia de fisioterapia, ela já estava ficando de pé já. Então ela não conseguia andar nem nada, mas se você ajudasse, ela conseguia ter força, assim, para ficar de pé. Alguns segundinhos. Aí, janeiro, fevereiro, ela se esforçou bastante. E no finalzinho de fevereiro, ela já estava dando alguns passos já com o andador. Andando com o andador, eu já estava andando um pouquinho, algumas distâncias mais curtas. Mas foi um período bem difícil também, porque a minha irmã estava trabalhando, por incrível que pareça. Pode parecer que não. Aí ela trabalhava, então ficava eu e minha mãe em casa. Aí eu ajeitava a comida, tipo, minha irmã deixava pronta, aí eu ia lá, colocava, esquentava e fazia uma salada, um suco, alguma coisa. E aí a gente ficava comendo, conversando e essas coisas assim, pra passar o tempo, eu e minha mãe. E próximo. Março de 2019. Em março. Ah, não lembro o que aconteceu em março. Formatura da. Ah, tá. Em março eu voltei pro Braille, porque depois que minha mãe, aconteceu tudo isso com a minha mãe, eu preferi não ficar indo pro Braille e tal, né, pra ficar mais com ela e essas coisas, pra não deixar ela sozinha em casa, né? Porque ela não conseguia nem pegar água nem nada e tal. Então eu fiquei pra dar essa força pra ela. Mas aí como ela já tava melhor, em março eu voltei pro Braille. Em março também teve a minha formatura da faculdade, a cerimônia lá, a colação de grau e tal. E eu fui, e foi muito legal, assim, porque
O pessoal me recebeu muito bem, assim, o pessoal da sala e tal. Eu entrei com uma amiga minha, que é a Carol. Ela me ajudou a entrar, mesmo ela sendo longe do meu nome, porque tinha que ficar em ordem alfabética, ela era C e eu era J. Mas a gente bagunçou lá e deu tudo certo. Aí ela me ajudou, me guiou na entrada e tal. Foi bem legal, assim, porque era um momento que eu esperava muito, a formatura. Março. Mas já foi, já. Acabei de falar. E o Brian tá. Já falei. Abril. Abril de 2019. É que eu não queria chegar nisso. O que aconteceu em abril, Joyce? Não sei. Se você não assistiu, tem um vídeo aqui de quedas aqui no canal. E é um vídeo que Joyce gosta bastante, né? Que ela participa. Porque em abril ela caiu de moto e quebrou o joelho. Na época a gente achou que só tinha sido uma quebra de joelho e tal. Mas não foi o que aconteceu. A gente descobriu recentemente que, além de ter quebrado o joelho, trincado lá, a tíbia lá, ela também teve rompimento de 3 ligamentos e uma hemorragia também. Então, agora ela tá esperando para fazer uma cirurgia. Agora é dia 27. E outro em janeiro. E outra em janeiro. Porque ela é perna de pau. Ela não dobra a perna. Maio. Maio. Nada. Maio foi o meu mês de férias. Nenhuma Eu tragédia, não por sou favor. obrigado, que maio foi nenhuma tragédia. Teve o aniversário da minha irmã e só. Que nem foi aniversário, foi só a data mesmo. Junho. Em junho fez um ano da minha cegueira. E foi tranquilo, assim. Teve muita coisa, não. Foi só um ano da cegueira e só. Eu esperava que nesse um ano eu já tivesse voltado à minha rotina, às minhas atividades, conseguido um emprego e trabalhar e essas coisas. Mas não, né? Como vocês Se não tá, podem ver. se não tá fácil para quem não tem deficiência, imagine para quem tem deficiência. E a gente sabe que é uma realidade totalmente diferente. Mas teve a reinauguração. Mas teve uma coisa muito importante, foi a reinauguração da barraca da minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma barraca antes de eu ficar doente. Foi antes de eu ficar doente? Não. Foi logo depois que eu fiquei doente, ela abriu uma barraquinha de pastel, a barraca da Madá. Só que aí depois, a vizinha gritando, tinha se mudado, agora na hora que eu tô gravando o vídeo, começou a gritar. Nossa. Aí ela teve que fechar, porque ela ficou doente e tal. Aí foi o mês que ela reinaugurou a barraca dela. Que E tá o aberta retorno até do hoje. canal. Teve também o retorno do canal, foi quando eu comecei a produzir conteúdo mesmo. Até maio não tinha nenhum outro vídeo, só o Fiquei Cego. Aí a partir de maio eu comecei, junto com o Douglas na época, a gente começou a produzir alguns vídeos e tal pro canal que você pode acompanhar aqui embaixo. Mas é uma coisa, Joyce? Não, né? Julho. Teve nada. Julho foi outro mês de férias. Porque também tudo que eu passei, eu não posso tirar 2 mesinhos de férias. Ah, tá. Agosto de 2019. Agosto de 2019? O que que tem em agosto? Reencontro. Ah, tá. O outro capítulo da novela mexicana é que minha mãe, quando ela tinha 7 anos de idade, ela foi levada da família dela, no Piauí, e vendida para uma outra pessoa lá no Pernambuco. Resumindo bem, assim, tem muita coisa nesse meio, mas resumindo, foi isso que aconteceu. E fazia 35 anos que ela não tinha contato nenhum com a família biológica dela. A gente já tentou já achar essa família e tal. Tinha tentado muito, muito, muito mesmo nesses últimos 5 anos. Só que a gente não conseguiu, até porque muitos dados da minha mãe estavam errados, como a data de nascimento dela. Então, a gente não conseguiu achar. Só que aí, nesse mês, a gente teve uma pista nova e foi quando a gente conseguiu reencontrar, conseguiu achar a família da minha mãe. Então, a gente descobriu que ela ainda tem mãe, que é a mãe dela, a avó Maria, e que ela ainda tem 5 irmãos, do mais velho pro mais novo. A tia Creuza, o tio Avenaldo,
a minha mãe, a tia Marlene, a tia Nalva. Se não for essa ordem, desculpa, é só inverter, só fazer... Mas tá certo. E eu o tio acho. Cabeça, que é o tio Emerson. E a gente reencontrou eles. A gente também reencontrou os nossos primos. Então a gente tem 9 primos, eu acho. Não sei. É o... Quem é? O Juan, Não, a primeiro. Camille. Não, o Alisson, Isso. a Alessandra, O Juan. o Juan, a Karina, a Tamie, a Camille, Esqueci a o Amanda, Amanda. o Alex. Não tá na ordem também, vocês querem demais, né? E o O Anderson. E E só. só, é 9 certinho. Que eu sou de humana, mas eu contei certinho. E a gente reencontrou eles, a gente reencontrou também. Nossos primos têm. O Alisson tem uma filha e a. 2 filhas. Tem uma filha. O Alisson tem uma filha. E um filho. E Que um vai que tá nascer. pra nascer. Isso. E a Alessandra tem uma filha também, que é a Mariazinha. Mariazinha. Mariazona. Que tem quase a mesma idade do Heitor. E foi isso que aconteceu. Tem mais alguma coisa? Eu não vou falar muito também, porque eu tô escrevendo um livro da história da minha mãe, então eu não vou ficar dando muito spoiler não, senão depois não tem porquê de eu escrever esse livro aí e ficar me matando. Só, né? Soneca o quê, menina? Vai. Setembro de 2019. Teve o que em setembro? O canal fez 1 ano. Ah, esse canal fez 1 ano? Foi isso, Joyce? A gente teve 1 ano do canal e foi um período que eu fiquei meio afastado, assim. Até porque teve o reencontro da família e teve várias outras coisas. Então aí eu dei uma pausinha no canal e agora a gente voltou, eu e Joyce, agora nessa nova formação. Nesse squad novo, eu e Joyce. E foi isso que aconteceu em setembro. E agora? Outubro. Visita da Magnus. Em outubro, eu tive a primeira visita da Magnus. Pra gente dar início ao processo do cão guia, que é um processo muito demorado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas foi isso que aconteceu, que a Magnus veio aqui e a gente tá dando início ao processo. Novembro, esse mês que estamos, o capítulo da novela deu outra revirada. Só faltava esse. Meu sobrinho, ele tava ali na frente de casa, na barraca e tal, e foi atravessar a rua e o carro bateu nele. Aí ele se ralou todo. É tipo o medo da Ludmilla, né? Cair de moto e se ralar todo. Né? E foi o que aconteceu com ele, mas foi o carro. Bateu nele, ele se ralou todo. A gente foi pro hospital com ele, ele ficou internado lá da sexta até o domingo em observação. Só que não aconteceu nada, só foi mais os ferimentos e tal. E o trauminha que ele ficou de carro. Em novembro também teve a visita da minha avó, da minha tia e da Maria aqui em casa. A gente já tinha ido lá já visitar eles em agosto para conhecer todo mundo. E eles vieram pra cá. Eles, minha avó, minha tia e a Maria. Nesse mês agora, que eu não sei porque eu tô falando em novembro, que não acabou ainda. Eles vieram pra cá. E esse foi o tour pela minha cegueira. Se você gostou ou não gostou, deixa seu like aqui embaixo, deixa sua avaliação. Essa história é depressiva. A história é muito triste. Vocês não vão ver vídeos assim nesse canal. Então já aproveita já esse vídeo, já que é enorme, para você sanar a sua necessidade por história triste. Que a única coisa que bomba nesse canal é história triste. É verdade. Se inscreve aqui, porque eu vi o Analytics ontem e 53% das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritos no canal. Então metade das pessoas que estão assistindo o vídeo não apertou no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo do vídeo escrito inscreva-se. Então é só você apertar lá, beleza? Compartilha esse vídeo triste para muitas outras pessoas que estão aí se lamentando da vida triste também. A gente lamenta todo mundo junto, abraçado e chorando. Like. Falou, time!